paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma série de estudos da lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar o quarto trimestre de 2024, a última revista do ano, e eu tenho certeza que, como as demais revistas que nós já estudamos, essa não será diferente, será uma grande bênção para a nossa vida, momentos de bastante aprendizagem, de bastante edificação, para a glória de nosso Deus. Então nós vamos iniciar os estudos do quarto trimestre, e a lição tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então o contexto dessa revista vai estar baseado nas promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós, as promessas que o Senhor tem feito à igreja, as promessas que o Senhor tem feito ao seu povo. Então, vamos juntos estudar essa importante lição. Eu tenho certeza que será uma bênção. A lição de número 1 tem por título o seguinte: As Promessas de Deus. Esta lição será ministrada no dia 6 de outubro de 2024. Então, alguns pontos importantes. As promessas fazem parte do modo do agir de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que as promessas, elas fazem parte do modo de agir, de fazer as coisas. Então Deus trabalha também fazendo promessas. A Bíblia começa e termina com Deus fazendo promessas, o que é uma das principais características do seu modo de agir e de se relacionar com os seres humanos. Então Deus trabalha fazendo promessas, não porque ele necessita disso, mas porque ele tem prazer em nos abençoar, e é firmado nas promessas de Deus que nós vamos também agindo, nós vamos nos firmando, nós vamos caminhando, crendo que fiel é aquele que prometeu. Então é com base na imutabilidade de Deus que nós podemos crer que Deus irá cumprir todas as promessas. Então é com base na imutabilidade de Deus. Deus não muda. O que ele prometeu, não importa quanto tempo já tenha se passado, ele é fiel e ele irá cumprir, porque ele vela pela sua palavra. Em Josué, no capítulo 21, no versículo 45, nós lemos o seguinte: Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara a Israel, e tudo se cumpriu. Então, Josué aqui ele está relembrando o povo de todas as bênçãos que o Senhor lhes concedeu desde quando eles saíram do Egito, e agora Josué já prestes a passar o bastão para outro, ele diz que, relembrando de todas as coisas, ele diz que nenhuma promessa, nenhuma palavra, nada do que o Senhor disse ficou para trás, tudo se cumpriu. Na edição Promessas da Bíblia Sagrada, ela diz que existem na Bíblia aproximadamente 1.100 promessas que estão grifadas. Alguns chegam a afirmar que há cerca de 30.000 promessas, mas não se acham fontes confiáveis para comparar isso. A melhor fonte seria a mesma Bíblia edição Promessas, porque as promessas elas estão grifadas na Bíblia. Então, conforme foram aparecendo as promessas, eles foram grifando, e eles acharam aí 1.100 promessas. O texto áureo diz o seguinte: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Um pouquinho antes nós vamos ver que o Senhor pergunta a Jeremias: O que você vê, Jeremias? E ele diz: Eu vejo uma vara de amendoeira. E aí o Senhor: Você disse bem, você viu muito bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Uma vara de amendoeira. Por que isso, né? A amendoeira é a primeira árvore que brota na primavera. Esta visão subentende duas coisas. Primeiro, a palavra de Deus, através de Jeremias, cumprir-se-ia rapidamente. Segundo, o povo reconheceria que Deus estava em ação e controlando o curso da história para cumprir os seus propósitos. Então, essa vara de amendoeira que Jeremias vê pode ter esses dois propósitos. A palavra que Deus estava falando para ele nos versículos anteriores se cumpriria rapidamente, e o povo
reconheceria que Deus estava em ação e controlando o curso da história para cumprir a sua promessa. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus faz as suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, sempre que o Senhor nos faz promessas, baseado nessas promessas, firmado nessas promessas, nós nos achegamos mais a Deus. A leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 55, do versículo 6 ao versículo 13. E nós temos por objetivos da lição: primeiro, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E terceiro, elevar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia, né? Elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. A introdução diz o seguinte: nesse trimestre estudaremos a respeito das promessas de Deus direcionadas ao seu povo ao longo da história. Nesta primeira lição, definiremos o que são promessas de Deus e como elas estão fundamentadas. Além disso, identificaremos os tipos e propósito das promessas. Para discorrer sobre o assunto, o comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. As promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Então, Deus faz promessas e essas promessas ela tem um propósito, ela tem um fundamento. Deus não faz promessas por fazer, ele tem um propósito, ele sempre tem um propósito por trás das promessas. Então, temos o seguinte: Deus quer que algo aconteça e como uma forma de nos preparar naquilo, ele nos faz promessas. O objetivo de Deus fazer promessa é nos preparar para que possamos estar aptos a atender e cumprir a sua vontade. Então, as promessas que Deus nos faz têm propósito, têm um objetivo, e ela serve para nos preparar para este cumprimento, para este propósito. Nós temos promessas incondicionais e promessas condicionais. As promessas incondicionais, elas não dependem da nossa fé, não dependem da nossa crença, da nossa confiança, não dependem dos nossos recursos, elas não dependem de nada. As promessas incondicionais, elas irão acontecer querendo nós ou não, tendo fé para isto ou não, tá? Então, existem promessas de Deus incondicionais. Por exemplo, uma delas é o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, querendo eu ou não, estando pronto ou não, vigiando ou não, salvo ou não salvo, o arrebatamento da igreja acontecerá. Isso é uma promessa de Deus e vai acontecer porque não depende da gente. Mas existem algumas promessas que são condicionais, que dependem da nossa fé e obediência. Por exemplo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, abrirei as portas do céu, abençoarei a sua terra. Então, é uma condição. Se o povo fizer, ele alcançará tal coisa. Se não fizer, ele não alcançará. Então, tem promessas que são condicionais. Ela depende da fé plena em Deus, tá? Nele, na sua palavra, de que irá se cumprir. Então, promessas condicionais que dependem da nossa fé e obediência. Ela claramente depende da nossa fé, ela claramente depende da confiança em Deus para que ela possa ser cumprida. Alguns teólogos defendem que as promessas de Deus não dependem de obediência, mas que a obediência é um resultado da crença na promessa. Ou seja, a promessa gera a fé necessária, tanto para se obedecer como para o cumprimento da mesma. Então, esse é um ponto de vista de alguns teólogos. No tópico primeiro, nós temos um convite de Deus. O item 1, um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 do capítulo 55 diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual foi enviada.
Então o versículo 11 ele garante que aquilo que está sendo prometido antes irá se cumprir, porque a palavra do Senhor ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Ou seja, as promessas de Deus se cumprirão. A parte que compete a Deus se realizará. Deus é fiel e cumpre com a sua parte. O autor vai pontuar alguns passos da nossa parte para podermos tomar posse das promessas de Deus para nossas vidas. Por exemplo, o item 2 do tópico 1 é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 aparece a seguinte imperativa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Aqui nós somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. E o item 3 do tópico 1 diz: é preciso se arrepender, é necessário arrependimento. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Isaías 55, 7. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nossos corações, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos e seus caminhos mais altos do que os nossos. Então, o arrependimento ele abre as portas para que nós possamos ter um entendimento melhor daquilo que Deus quer e requer para nossas vidas. E nós vamos perceber que os pensamentos e os caminhos do Senhor são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. No Salmo 51, versículo 17, nós lemos o seguinte: um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Há gloriosas promessas de Deus para todo aquele que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Então, o arrependimento é uma chave para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor. Então, buscar ao Senhor e o arrependimento. E aí nós temos o tópico 2. O tópico 2 diz o seguinte: as promessas e os seus fundamentos. Então, primeiro, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Aqui o autor vai dizer que no Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo fato de que o Senhor promete a Abraão, pelas promessas que o Senhor faz a Abraão, Isaque e Jacó. Porém, na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, nós temos a palavra promessa no Antigo Testamento, pelo menos em 3 versículos. Salmo 77, versículo 8. Cessou-se para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa de geração em geração? Então, fazemos a palavra promessa aqui de forma bem clara. Salmo 119, 38. Confirma a tua promessa a teu servo, que se incline ao teu temor. Salmo 119, 82. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando me consolarás tu? Então, nós vemos que a palavra promessa existe sim no Antigo Testamento, dependendo da versão da Bíblia que você estiver usando. A Almeida Revista e Corrigida tem esses 3 versículos que falam claramente a palavra promessa. Salmo 77, 8, Salmo 119, 38, Salmo 119, 82. E no Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Por exemplo, Mateus, nós vamos ver o autor, quando ele se refere a Jesus nos seus primeiros anos de vida, o autor sempre vai dizer: para que se cumprisse as Escrituras. Então, as promessas de Deus a respeito de Jesus estão todas ali registradas no livro de Mateus. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão de sua obra salvífica de Cristo em os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados, os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento. Então nós temos muitas promessas de Jesus no Novo Testamento. João 14, 1 é uma das mais conhecidas, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então essa é uma promessa maravilhosa para nossas vidas e que depende de nós conquistarmos essa promessa, porque a promessa de fazer morada, ele cumpre.
é incondicional. Ele vai fazer, ele está fazendo. Agora, a promessa de alcançar essa morada, e aí depende da nossa salvação, né? Item 2, Deus é infalível, como vemos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Como atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que o ser humano não pode ter, somente Deus. Então, com base na imutabilidade do Senhor, com base na sua poderosa onipresença, onipotência e onisciência, é que nós podemos descansar e crer que Deus cumprirá todas as promessas, porque ele é fiel, ele é poderoso e ele não muda. A Bíblia vai dizer que em Deus não há sombra de variação. Se ele prometeu, ele cumprirá. Por isso, Deus é plenamente capaz para cumprir com tudo o que prometeu, né? Item 2, Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55:11, a palavra que sai da boca de Deus tem sempre um propósito determinado para se cumprir. E aqui está embasada a fidelidade de Deus, e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua palavra. Deus, pela sua própria fidelidade, ele cumpre com as suas promessas. Assim será a palavra que sai da minha boca. A palavra não retorna, mas realiza o seu ofício. Ela cai como as chuvas contínuas a regar a terra e não voltam para o céu. Há um propósito naquilo que acontece, e há um propósito e provisão divina nas chuvas materiais, bem como nas chuvas celestiais. A palavra de Deus garante a prosperidade material e a prosperidade espiritual, bem como a concretização do propósito divino. Assim como a chuva causa a germinação da semente e finalmente provê o sustento, assim acontece com a palavra de Deus. O propósito de Deus está em sua palavra, e isso será concretizado. Então aqui tem uma analogia, né? Isaías faz uma analogia da chuva, que a chuva cai, a chuva não volta para o céu, mas ela cumpre o seu propósito na terra, faz com que germine, faz com que apareça o sustento, e assim nós somos abençoados. Da mesma forma, Deus, as suas promessas, a sua palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi determinada, ela foi proferida. E aí no tópico 3 nós temos tipos e propósito das promessas de Deus. Promessas incondicionais, como nós já vimos lá no começo do vídeo. As promessas incondicionais são as que independem da circunstância, independem do tempo, independem das atitudes, independem da nossa fé, ela irá acontecer, porque ela só depende de Deus. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem, não depende de ninguém, só dependia de Deus. O local do nascimento de Jesus, o chamado o nome de Jesus ser Emanuel, que significa Deus conosco. Então são promessas que dependem da capacidade humana, da fé humana, o arrebatamento da igreja, morar em novos céus e nova terra, a ressurreição do nosso corpo. Isso não depende de nós, isso só depende de Deus. Isto já está garantido, porque são promessas incondicionais. E existem as promessas condicionais, que são aquelas que dependem de nós. Toda vez que nós encontramos um se antes de qualquer frase, de qualquer promessa, depende de uma condição. E essa condição é ter fé, essa condição é ter obediência. Por exemplo, Jesus fala que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Então existe uma condição para ser perdoado, que é perdoar também. Então, existem muitas promessas de Deus na Bíblia que depende da nossa ação, depende do nosso comportamento, depende da nossa obediência. E o item 3, o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. O primeiro deles é de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Então, Deus estabeleceu uma aliança ali em Gênesis com Adão e Eva, que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O segundo é de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais oportunidade por meio de um justo Noé. Deus faz uma aliança com Noé, faz uma promessa com Noé, que jamais destruiria a terra novamente com chuvas,
E ele cumpre isso até os dias de hoje. Além desses, certamente, um dos grandes propósitos de Deus nas promessas em realizá-las tem a ver com o zelo de Deus pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento para conosco. Então Deus deseja sim aprofundar o relacionamento com o ser humano, aprofundar o relacionamento com os seus servos, e ele faz isso também através de promessas. Deus usa as promessas para estreitar o relacionamento para conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Existem muitas coisas, na verdade a maioria das coisas depende exclusivamente das promessas de Deus. São elas que norteiam o nosso caminho, são elas que nos dão uma esperança, são elas que nos faz enxergar o futuro, almejar o futuro, porque nós sabemos que no futuro tem uma promessa de Deus para nossas vidas, de bênção, de transformação, de renovação, de alegria, de gozo no Espírito Santo. Então, essas promessas de Deus de um futuro melhor, a promessa da salvação, a promessa do arrebatamento, a promessa de novos céus e nova terra, de a nova Jerusalém, essas coisas nos dá mais ânimo, nos dá mais vigor, nos dá mais força para continuar, para prosseguir, e nós vamos vivendo as promessas de Deus. Conclusão: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e há promessas incondicionais. Vemos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes propósitos de Deus em fazer promessas é estreitar o nosso relacionamento com Ele, é estreitar o nosso relacionamento com o Todo-Poderoso. E saber que Ele se relaciona conosco. Seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Então é baseado nas promessas do Senhor que nós vamos prosseguindo. Nós servimos a um Deus que faz promessas. Servimos a um Deus que é fiel para cumprir com as suas promessas. E como nós vimos, nós temos promessas que não dependem de nós, mas tem promessas que dependem de nós. E aquelas que dependem de nós, vamos porfiar, por obedecer, por crer, acreditar, ter fé, para que essas promessas possam se cumprir em nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.